Vou corrigir, o Robson. Mais uma vez, bom dia a todos. A gente vai dar continuidade aqui às nossas medidas de dispersão, é a parte 2 da aula de hoje, tá? Vamos estar falando aqui das últimas duas medidas de dispersão. Eu deixei até separado, porque acaba que elas são bem mais conhecidas, e aí a gente tem um pouquinho mais de trabalho em relação às demais, tá? Mas eu vou deixar no vídeo separado exatamente para, não vou dizer vocês perderem tempo, mas quem tiver interesse já vai ser direcionado para cá e aí já consegue determinar o assunto, por assim dizer. Bem, as duas últimas que a gente vai trabalhar vai ser a variância e o desvio padrão. Meio que elas são a mesma coisa, só que tem uma pequena diferença entre elas. Elas estão diretamente associadas, tá certo? Então vamos falar inicialmente da variância. É uma medida de dispersão muito conhecida, é a mais utilizada hoje quando se trata de medidas de dispersão. Então, basicamente, o pessoal corre para fazer a variância, né, dos dados. Aquilo que eu falei. Eu vou precisar saber a média, só que aí, agora, em vez de, diferentemente lá do que a gente fez no desvio médio, quando a gente pegou o valor absoluto e fez a média desses resultados, né? Agora a gente vai estar pegando a diferença das observações pela média, eleva ao quadrado e faz uma média aritmética desses dados. Não sei se ficou claro isso que eu disse para vocês, mas com a fórmula vai ficar mais fácil, tá? Sim, antes disso, nós vamos dizer que a variância VAR não é aquele negócio lá do futebol, né, que causa confusão nos árbitros, ou então essa letra que é sigma ao quadrado, e o símbolo é esse mesmo, tá? Sigma ao quadrado. É uma letra grega que traz a variância, quando se trabalha com estatística. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar cada observação, tirar a diferença até a média, elevo ao quadrado, isso para cada uma delas. E aí eu pego e faço a relação por N, que é exatamente a quantidade de observações. Beleza? Basicamente é isso. Vocês vão ver que não tem muito segredo, mas a ideia é que dá trabalho para fazer. Aquilo que eu já disse, né? Quanto mais observações, mais trabalho você vai ter. Bem, mais uma vez aquele exemplo, 8, 16, 3 e 21, vamos tentar determinar a variância desses dados. Calculamos a média aritmética, que somamos as quatro observações e dividimos por 4, a resposta ficou 12. E aí, para mim fazer a variância, olha só, eu vou fazer 8 menos 12 ao quadrado, que é a primeira observação menos a média ao quadrado. 16 menos 12 ao quadrado, a segunda observação menos a média ao quadrado, e assim por diante, até chegar na última observação. Divido por 4, já que eu tenho aqui 4 observações, tá? E aí eu vou ter, 8 menos 12, menos 4. Menos 4 ao quadrado, 16. 16 menos 12, 4. 4 ao quadrado, 16. Eu faço até o final. Vejam que nas minhas contas eu vou ter 16, 16, 81, 81. No total dá 194 dividido por 4, que dá 48,5. E é um valor bem alto, né? Só que aí a resposta não está incorreta não, viu, queridos? É assim mesmo. Então, basicamente, a minha variância determina essa informação. Só que se vocês observarem, quando a gente vê esse 48,5, é um número muito alto. Veja, é como se eu, usando aquele raciocínio que eu fiz lá do desvio médio, quando eu centralizo 12, é como se eu tivesse 48 unidades à esquerda do 12, isso aí vai dar menos 36 aproximadamente, e 48 unidades à direita do 12. Então, isso aqui vai dar algo em torno dos 60. Então, vejam que essa informação é muito dispersa, né? E aí, com isso, existe a necessidade de nós vermos a nossa última medida de dispersão, que é conhecida como desvio padrão. O desvio padrão, que é uma medida de dispersão elevada ao quadrado, aliás, aqui eu falei, como está elevado ao quadrado, traz uma informação, por vezes, errônea dos dados, né? Vejam que no exemplo que a gente colocou, deu
um valor muito alto, né, de variação. Então, a gente utiliza o desvio padrão, que é uma leitura mais fidedigna dos dados, tá certo? E aí vejam que a gente pode dizer que é o DP, de desvio padrão, ou ainda o sigma simples. E aí o desvio padrão, queridos, nada mais é do que a raiz quadrada do valor da variância. Aí eu coloquei aqui a fórmula diferente, só que aqui, por vezes, a gente pode pensar da seguinte, só um comentário bem simples, tá? Sigma igual a raiz quadrada de sigma ao quadrado. Aí você vai lá e diz, olha, eu aprendi lá na matemática que eu posso cortar o índice do meu radical com a potência. Isso aí não está errado, não. Só que quando a gente fala de estatística, a gente meio que vai fazer a leitura da seguinte forma, que o desvio padrão é a raiz da variância. Né? Não existe, por exemplo, falar o desvio padrão ao quadrado. Não, isso não existe. Se eu fosse falar desvio padrão ao quadrado, eu já deveria falar logo que é a variância. Beleza? Então seria basicamente isso, a ideia. Né? E aí vejam que sigma ao quadrado é eu pegar aquela fórmula que a gente viu lá da variância e jogar dentro de uma raiz. O que acontece? Caramba. Pronto. O que acontece? Vejam que para mim saber o desvio padrão, é necessário eu saber a variância. Não tem como eu saber o desvio padrão sem saber a variância. É preciso. Certo? Então vejam que existe aí uma associação, aquilo que eu acabei de mencionar, uma associação entre essas duas medidas de dispersão, que é desvio padrão e variância. Tá bom? Finalmente não, né? Do exemplo. Vamos colocar aqui, ó, calcula o desvio padrão entre 8, 16, 3 e 21. Só que aqui eu já vi, no exemplo anterior, quanto é que deu a variância, que deu 48,5, né? Então, a variância vale 48,5, então é só tirar a raiz desse resultado. Opa. Então, meu desvio padrão é raiz de 48,5, deu 6,96 aproximadamente, tá? Então, notem, queridos, só fazendo aqui, acho que não sei se vocês têm alguma pergunta em relação a isso. Acho que até quarta-feira, André. Quero colocar tudo em dia. Seguinte, então, voltando aqui ao assunto da aula, tá? Vamos fazer aqui uma rápida comparação entre os resultados, tá bom? A gente viu, por exemplo, que o desvio médio... Aliás, a gente falou primeiro da amplitude, que deu 18. Era sempre esse mesmo conjunto de observações, 8, 16, 3 e 21. A amplitude deu 3. O desvio mesmo, deu 0. Agora, tratando-se de desvio médio, que deu 6,5, tirando a variância, que é 48, vejam que o desvio padrão, que deu 6,96, é bem próximo do desvio médio. 6,96 é próximo do 6,5. Basicamente seria isso. E aí a gente tem algumas observações. Essas observações que eu coloquei aqui é mais para vocês terem conhecimento, né? Existem dois tipos de variância, a variância populacional e a variância amostral. A populacional foi exatamente aquela que a gente acabou de ver, e naturalmente, quando a gente fala de variância, a gente fala também de desvio padrão, já que elas estão intimamente associadas. Então, quando eu faço essa medida de dispersão para todos os dados, populacional é quando engloba todos, como eu já havia mencionado. E existe também uma outra amostral. A amostral, não sei se vocês lembram, é eu pegar um subconjunto, uma parcela da minha população, naturalmente, por vezes, não dá para pegar ela toda, e aí, a gente vai ter uma diferença, a fórmula ela vai ser praticamente a mesma, tá certo? Não vai ser mais o sigma, e sim o S ao quadrado, tá? Isso aqui vai ser a variância amostral. E há duas diferenças aqui, ó. Estão vendo essa letra Mi? Esse Mi é exatamente a média da minha amostra. E esse N-1, significa que eu vou estar removendo 1 grau de liberdade do meu conjunto de observações. Certo? Então, a ideia aqui, diferente do que a gente fez lá na variância populacional, seria eu pegar, um exemplo, eu tenho 1 milhão de números. Aí eu pego 1.000 números aleatórios, no exemplo, pego a média desses 1.000 e não dos 1 milhão,
e vou fazer a observação diferença de cada um menos a média ao quadrado, e no final eu vou dividir por 1.000 menos 1, que dá 999. Aquilo que eu já disse, a mudança de denominador de n para n menos 1 por causa do grau de liberdade, e a média populacional, que era o x barrado, agora vai ser a média amostral μ. Certo? E para mim calcular a média amostral vai ser do mesmo jeito que eu calculo a média normal, tá? Só a diferença é que eu vou estar trazendo um conjunto de dados que por vezes não é tão fidedigno. Um exemplo do que eu estou dizendo, para vocês tentarem entender. Talvez você, por um acaso, sei lá, reprove no ano. Você pega lá as 4 notas, e aí você faz a média das 4, talvez você reprove. Espero que isso não aconteça. Mas aí você foi muito bem em dois bimestres. E aí, se você selecionou uma amostra desses 2 bimestres e fez a média deles, a média deles talvez diga que você passe, né? Então, assim, é basicamente isso como é que funcionaria a estatística. A ideia é que quanto maior a amostra, quanto mais observações a gente tomar, mais próximo do resultado eu vou ter. E aí, no caso do desvio padrão amostral, o S, a gente vai fazer a mesma coisa que fez com o desvio padrão populacional. Tira a raiz quadrada da variância amostral, assim como a gente fazia para tirar a raiz quadrada da minha variância populacional. Ok. Deixei esses 2 exercícios aqui, e a gente vai treinar eles aqui agora, só para a gente ver as diferenças, tá bom? E ver o que acontece quando a gente tem um modelo um pouquinho diferente, tá bom? E vamos ver o que acontece em cada um deles. A primeira questão é: determine a amplitude, o desvio médio, a variância e o desvio padrão no conjunto de dados. 3, 3, 3. Vamos tentar deixar registrado aqui, ó. A primeira questão 1, e aí aquele esquema. Quem tiver com dúvidas, por favor, me pergunte. Eu tenho esse conjunto de observações, 3, 3, 3, são 3, né? Podia ter colocado outra informação, mas vamos lá. E aí eu vou estar fazendo cada uma delas. Por exemplo, amplitude. Amplitude, primeiro, eu tinha que botar os dados em ordem crescente, né? Então, eu vou colocar aqui 3. O 3 é menor ou igual que o 3 e é menor ou igual que o 3. Ok. Coloquei em ordem crescente. E aí, a minha medida amplitude vai ser eu pegar o maior número menos o menor número, que dá 0. Então, calculei aí a minha amplitude. A minha próxima medida de dispersão é o desvio. Para mim calcular o desvio, eu ia pegar... preciso da média, né? Então, deixa eu calcular logo a média, que vai servir para todos os outros, tá bom? Deixa até separado aqui, ó. A média, para quem não se lembra, e eu imagino que todos lembram, vai ser eu somar todas as observações e dividir pelo número de observações. Então, eu tenho 3 mais 3 mais 3, dividido por 3. Isso aqui na conta rápida, vocês já pensam que 3 é a resposta, né? E realmente é o que acontece. A minha primeira medida, que é o desvio, a gente chamou de D, vai ser eu pegar cada uma observação, a primeira que é 3, menos a média. Somo com a segunda, que é 3, menos a média. A terceira, que é 3, menos a média. Então, eu vou ter 3 menos 3, que é 0, 3 menos 3, que é 0, 3 menos 3, que é 0, então isso aqui dá 0. Tranquilos? Desvio médio. Nossa próxima medida de dispersão. E vocês estão vendo que à medida que a gente vai indo, o negócio começa a ficar mais trabalhosozinho. Por isso que eu só coloquei 3 medidas. Aí, ó, boto em módulo, primeira observação menos a média, somo em módulo, segunda observação menos a média, somo em módulo, terceira observação menos a média e divido por 3, já que eu tenho 3 observações. Notem que eu vou ter 3 menos 3 em módulo, dá 0. Mesmo esquema, né? 3 menos 3 em módulo dá 0, 3 menos 3 em módulo dá 0.
Isso aqui também retorna um zero como resposta, né? Tranquilos até aí, queridos? Estou indo rápido demais. Não, a ideia, o Caio, Renan, e os demais, é que, tipo assim, é como eu disse, são várias medidas de dispersão. Aí eu vou estar deixando registrado aqui, porque aí, tipo assim, eu boto lá na prova, calcule a variância, aí você vem aqui, pesca rapidamente a fórmula e vai simplesmente fazendo. Vejam que o que eu estou fazendo aqui são para 3 dados, exatamente para a gente não levar muito tempo para fazer. Mas, sei lá, eu boto 10 dados, aí você vai ver que vai ter trabalho. Né? Mas, só para terminar aqui, aí a gente vai estar vendo um outro modelo, que é o da questão 2, vai ser um pouquinho diferente, tá certo? Deixa eu só terminar aqui. Sigma ao quadrado, mesmo esquema. Cadê você? Pego a minha primeira observação, menos a média, elevo ao quadrado. Eu vou até copiar isso aqui, porque vai ser igual, né? Segunda observação, menos a média ao quadrado. Terceira observação, menos a média ao quadrado, divido por 3. E aí, se eu for fazer as continhas bonitinho, você vai ver que vai dar a mesma coisa, né? Porque 3 menos 3 dá zero, zero ao quadrado é zero. 3 menos 3 dá zero, zero ao quadrado é zero. Por aí vai. E aí fornece resposta zero. E por último, o meu desvio padrão. O desvio padrão, como a gente já aprendeu, é eu fazer a raiz quadrada, cadê você, sigma? A raiz da minha variância, né? E a minha variância, cadê tu? Eu já determinei ela como sendo zero. E aí, opa, passar aqui. A raiz de zero, como todo mundo já sabe, dá zero. Para que eu fiz isso e para que eu coloquei? Vejam que aqui, ó, a amplitude deu zero, o desvio deu zero, o desvio médio deu zero, a variância deu zero e o desvio padrão deu zero. Tá certo isso? Tá correto. A ideia é que eu quero mostrar para vocês que quando eu tiver um conjunto de dados que ele não se altera, é a mesma observação sempre, não ocorreu nenhuma variação. Tipo, do 3 eu fui para o 3, do 3 eu fui para o 3. Então não teve uma caminhada, uma dispersão nesse conjunto de observações. Como não teve dispersão, era de se esperar que todo esse conjunto de dados não tivesse valor algum para a sua medida de dispersão. Então, do zero eu fui para o zero e assim por diante. Basicamente, seria isso. E aí, para a gente fechar a nossa aula de hoje, inclusive, tá bom? Eu coloquei aqui a questão 2, porque é também um modelo com dados discretos, certo? Mas que acaba que tem uma variação do que a gente... Variação é ótimo. Tem um modelo, uma forma diferente de eu calcular, e a gente vai ver para cada uma dessas medidas, tá bom? Tá aí a questão, o professor realizou uma prova extra para ajudar os alunos, espero que esse não seja eu, e eles podiam tirar 3 notas, 0, 1 ou 2. Como se fossem 3 questões, 2 questões, se eles errassem as duas, ele tirava 0, se acertasse uma, tirava 1, se acertasse as duas, tirava 2. E aí ele diz, observe no quadro como ficaram as notas depois que o professor corrigiu as atividades. 0, 4 alunos tiraram nota 0, 10 alunos tiraram nota 1 e 6 alunos tiraram nota 2. E aí a gente vai fazer a mesma coisa que fez aqui na questão do número 1, calculando a amplitude, o desvio médio, variância e o desvio padrão. Cuidado! Quais são as minhas observações? Que é o que eu quero apresentar aqui para vocês. As minhas observações vai ser 0, 1 e 2. Essa quantidade vai ser a quantidade de vezes que o zero se repete. Seria algo como se eu tivesse assim, ó, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 10 vezes, né? Não vou botar aqui. E aí, o último 1, e aí eu tenho 6, 2. 2, 3, 4, 5, 6, 2. Completando aí as minhas 20 observações. Beleza? Esse, de novo, 4, 10 e 6 só serve para repetir.
Então, vamos lá. Como eu já coloquei aqui para a amplitude esses dados em ordem, a minha amplitude R vai ser eu pegar a minha maior observação, que é 2, por mais que ela se repita, e diminuir da primeira, que é 0, também por mais que se repita. 2 menos 0, 2. Ok? Só ver se vocês têm alguma dúvida aqui. Massa. Vamos para a próxima, o desvio. Aí, o que que acontece? No desvio, eu já vou fazer um diferente, porque veja bem, e aí a gente vai tentar chegar nas fórmulas que eu quero. O que eu ia fazer lá no meu desvio? Eu ia pegar... Aliás, antes disso, eu preciso da média, né? Média. Então, para mim fazer a minha média, eu não sei se vocês conseguem visualizar, mas aqui eu tenho a gente pode resolver isso aqui como sendo uma média ponderada. Quando a gente trabalha com valores que se repetem, a gente trabalha com média ponderada. Fica bem mais rápido o resultado. Ó, eu vou ter algo assim, ó. 4 zeros, 10 uns, 10 vezes 1, 6, 2. 6 vezes 2. E vou dividir por 4, mais 10, mais 6, que é exatamente a quantidade de alunos, né? E aí, 4 vezes 0 é 0, 10 vezes 1 é 10, 6 vezes 2 é 12. Aqui embaixo fica 20. Tá? 10 mais 12, 32. 22, ali, 22, perdão. 22 dividido por 20. E aí, deixa eu usar aqui minha calculadora, só um minutinho. 22 dividido por 20 fornece como resposta 1,1. Beleza? Pronto. Então, tá aí a média do conjunto de observações que a gente vai usar para todas as outras medidas de dispersão. Então, a primeira medida que a gente vai fazer é o desvio. Aí, o que acontece? Eu ia pegar a primeira observação, 0, e fazer a diferença até o 1,1. Ia pegar a segunda medida, que é o 0, ia fazer a diferença até 1,1. Então, vejam que eu ia repetir esse processo 4 vezes. Então, como eu já estou até falando a palavra vezes, a gente vai repetir isso 4 vezes, vai multiplicar por 4. Então, o meu desvio vai ser 4 vezes a quantidade de vezes que eu faço a primeira informação, 0 menos 1,1, certo? Como eu tenho 10 uns, 10 vezes o 1 menos 1,1, que é a média, e 6 vezes o 2 menos o 1,1. A partir daí é conta, tal. 0 menos 1,1 é menos 1,1, então vai ficar 4 vezes menos 1,1. 1 menos 1,1 é menos 0,1, multiplica vezes 10. Eu não preciso nem lembrar para vocês que a gente resolve primeiro a a multiplicação, o que está no parêntese, né? E 6 vezes 2 menos 1,1 é 0,9. Bom, vou colocar aqui embaixo para a gente dar continuidade, que não vai dar espaço, né? Então, eu vou ter que o meu desvio vai ser 4 vezes menos 1,1 é menos 4,4. 10 vezes 0,1 dá 1 positivo, 1 negativo, aliás, menos 1. 6 vezes 0,9 dá 5,4. E por incrível que pareça, quando eu fizer essas contas, mais uma vez eu vou ter aqui o meu desvio como sendo 0. Beleza? Então, o que eu quero mostrar para vocês é só essa parte aqui de eu poder repetir, de não estar fazendo 0 4 vezes, ou menos 1,1 10 vezes, e assim por diante. Posso repetir isso aqui, até porque são dados que estão se repetindo. Próxima medida de dispersão é o desvio médio. Desvio médio. A gente vai tentar achar uma fórmula do mesmo jeito, tá bom? Só que agora, como a gente está trabalhando com desvio médio, lembrem-se de que nós temos
e colocar isso em valor absoluto, né? Então, para os zeros eu vou ter 4 vezes módulo de 0 menos 1,1, 10 vezes o módulo de 1 menos 1,1, 6 vezes o módulo de 2 menos 1,1. E aqui eu vou estar somando pela quantidade de observações, que é 20, tá? De novo, ó, vejam que eu posso repetir isso aqui. Multiplicar por 4, por 10 e por 6. Seria uma espécie de peso, tá bom? Agora, isso aqui vai dar diferente, porque módulo de menos 1,1 é 1,1, fica positivo. Fica menos 0,1 no módulo, fica positivo, então vai ficar 10 vezes 0,1. E aqui vai ficar 6 vezes 0,9, porque já fica módulo positivo. Deixa eu jogar aqui para baixo. Vai dar espaço. Desvio médio. Mais uma vez. E aí eu tenho 4 vezes 1,1 é 4,4. 10 vezes 0,1 é 1. 6 vezes 0,9 é 5,4. E aí eu vou ter como resposta, deixa eu só ver aqui, ó, 10,8 dividido por 20. Fazendo aqui na calculadora, dividido por 20 dá 0,54. Então, notem que nesse caso aqui, só um comentário antes de eu ir para o desvio padrão, vejam que a minha variação das informações ela já ficou bem próxima mesmo, até porque os meus dados iam do 0 até o 2. Ó. Então, 0,54 é um número muito pequeno, né? Quase encerrando, a gente tem aqui o desvio padrão, de uma forma muito parecida com o que a gente fez com o desvio médio, e com as outras a gente vai poder repetir, tá bom? E vai multiplicar, para não ter que estar fazendo as contas para todas as 20 observações. Lembrando da fórmula, a gente vai estar fazendo, vou botar o 4 aqui primeiro, né? 0 menos 1,1 elevado ao quadrado. Deixa eu copiar isso aqui, para mim não perder tempo. E vou estar fazendo isso aqui com as observações que se repetem. Como eu tenho 10 uns, 10 vezes 1 menos 1,1. E vou fazer aqui 6 vezes o 2 menos 1,1 dividido tudo por 20. Ok? Continuando aqui. Aí eu vou fazer menos 1,1 ao quadrado, já fazendo essa conta, vejam que vai dar positivo. Vai ficar 1,21, tá? 4 vezes 1,21. 10 vezes 0, menos 0,1 ao quadrado dá 0,01, também positivo. Ok? E 0,9 ao quadrado dá 0,81. Multiplicado por 6 e já fica positivo, então a minha resposta ela é positiva. Jogando aqui para baixo, não teremos espaço, né? Só colocar aqui, sigma ao quadrado. E aí, fazendo as contas, 4 vezes 1,1 fica 4,84. 10 vezes 0,01 vai ficar 0,1. E 6 vezes 0,81, calculadora para que te quero, fica 4,86. Dividido tudo por 20, contas, mais um pouquinho de álgebra, só usar aqui a calculadora, 4,84, 0,1, 4,86, deu 9,8, divide por 20, que dá 0,49. E é essa continha. E finalmente, caramba, vocês nem me corrigiram.
Na realidade, isso aqui não é o desvio padrão, tá, queridos? Eu fiz até o final para poder dizer que era a minha variância. Desculpem o erro aí, tá? Isso aqui é a minha variância. Agora sim o desvio padrão. Desvio padrão, para a gente encerrar essa parte aqui da aula de hoje, é eu calcular a raiz da minha variância. Então, eu vou ter aqui que meu sigma vale a raiz quadrada da variância de você. E isso aqui dá raiz de 0,49. Acho que todo mundo consegue visualizar que a raiz de 0,49 é 0,7. Ok, meus amores? Então, vejam aí de novo, a gente consegue agora comparar. Ó. Vejam essa mudança que a gente tinha da fórmula anterior para uma fórmula nova, quando eu tenho repetição de dados, para mim não estar fazendo isso com todos os dados. Poderia ter feito esse mesmo raciocínio aqui desde o começo. Ó. No caso, eu teria 3 vezes 3 menos 3. 3 vezes o módulo de 3 menos 3. 3 vezes 3 menos 3 ao quadrado, já que eles estão se repetindo, sem prejuízo algum. Tá bom? Mas aí primeiro eu fiz para a gente ver na primeira questão que quando não tem variação nos dados, a gente não vai conseguir ter medida de dispersão alguma. E na segunda, porque a gente, quando repete dados, a gente consegue meio que diminuir a forma. Mas, alguns comentários aqui antes de encerrar. Vejam que dá bastante trabalho, né? Vocês têm alguma, não vou dizer dificuldade, mas algum, como eu disse, trabalho para desenvolver isso aqui. Quanto mais informações, mais coisas a fazer, né? E aí é como você colocou, como o Caio colocou, são até fáceis, mas vocês vão ter dificuldades, por assim dizer. Basicamente é isso. Eu vou estar encerrando aqui a gravação, a gente vai só conversar mais um pouquinho, a gente encerra por hoje, tá bom?